Salve, salve, milícia querida! Olá, sejam todos bem-vindos ao projeto Personalidades da Polícia Militar do Paraná. Sou o Capitão Brito, curador do Museu da PMPR. Em comemoração ao aniversário de 170 anos de nossa corporação, continuamos com a série de entrevistas com policiais militares especiais emblemáticos que contribuíram para o desenvolvimento de nossa instituição ao longo do tempo. Reafirmamos que a nossa principal missão é a de cultuar as tradições, preservar a história de nossa corporação e homenagear em vida estes valorosos policiais. Além disso, em homenagem à campanha alusiva Outubro Rosa, como entrevistada de hoje, temos a honra de receber a Coronel da Reserva Rita Aparecida de Oliveira. Seja muito bem-vinda, senhora Coronel. Olá, Brito. Inicialmente eu quero parabenizar e saudar a minha querida Polícia Militar do Paraná pelos seus 170 anos e agradecer a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho dessa história que ajudei a construir com muito orgulho na corporação, que já estou daqui 4 dias completando 47 anos desses 170. Muito obrigado pela presença mais uma vez, senhora Coronel. A Coronel Aparecida é integrante da primeira turma de mulheres que entraram na PMPR. Incluiu como soldado no dia 20 de outubro de 1977. Formou-se sargento em 16 de junho de 1978, curso do qual foi a primeira colocada. Integrante da primeira turma de oficiais femininas, curso do qual também foi a primeira colocada, tendo se formado aspirante no dia 11 de dezembro de 1981. Foi a primeira mulher a comandar uma unidade operacional na Polícia Militar do Paraná, sendo também a primeira mulher a receber a espada das mãos de um governador. Formada em Direito pela Universidade de Direito de Curitiba, no ano de 1990. Durante a sua carreira, se destacou por ser a comandante da Companhia de Polícia Feminina, na década de 80, por ser a comandante do 12º Batalhão e também do Batalhão de Patrulha Escolar. Também foi coordenador estadual do PROERD, projeto que atende milhares de crianças vulneráveis. É de origem humilde, filha de uma família de 12 filhos, é natural de Paraná City, no interior do estado. Durante criança, trabalhou na roça como boia fria e aos 14 anos veio para Curitiba tentar uma vida melhor, época em que trabalhou como empregada doméstica. Sempre se dedicou aos estudos e, diante do espírito de guerreira e de superação que possui, aos 18 anos de idade, decidiu prestar concurso para ser policial militar, tendo logrado sucesso em ingressar em nossa corporação. Desde o início de sua carreira, se destacou pelo profissionalismo, seriedade, ética, idoneidade moral e compromisso com a Polícia Militar, além de tratar todos com humanidade, respeito e dignidade. Nasceu em 21 de maio de 1959 e, no auge dos seus 65 anos, esta valorosa policial militar nos brinda em compartilhar um pouco de sua vida castrense. Parabéns pela sua história e sua dedicação, senhora. A senhora é um grande exemplo para todos nós e um grande orgulho da corporação. Iniciando a entrevista, gostaria de lhe perguntar: como ocorreu a entrada das mulheres na Polícia Militar? Brito, lá em 1977, a Polícia Militar abriu as portas da corporação, convidando as mulheres para que fizesse parte do seu contingente. Eu era, como você já disse, na época eu ainda não tinha 18 anos, isso até que abrisse o concurso, lógico que eu estava com a idade que os requisitos do edital exigiam. O decreto de criação do pelotão da Polícia Feminina no Paraná data de 19 de abril de 77, e depois das nossas inscrições, teste seletivo, eu fui uma das felizardas, das 42 que iniciaram o curso de formação de sargentos. Lá no dia 20 de outubro de 1977, deu-se a nossa inclusão e a nossa aula inaugural foi no dia 3 de novembro de 1977. Então, assim, foi com muita honra que eu fiz parte das pioneiras do Paraná.
Até então, nós só tínhamos o Paraná, os nossos comandantes oficiais, que tiveram a responsabilidade de nos conduzir, fazer parte da nossa formação, elaborar as normas da época para que nós pudéssemos fazer parte do contingente da Polícia Militar, só tiveram como referência o Estado de São Paulo, que até então só tinha a Polícia Militar só tinha aberto as suas portas para as mulheres paulistas. Lá em 1955, elas são oriundas da Guarda Civil e quando nós iniciamos em 77, nós tivemos o privilégio de ter, assim, para dar as primeiras orientações, uma coronel, a coronel Janete Ribeiro Fiuza, uma capitão e uma sargento, uma primeiro sargento. Então, elas foram, assim, aquelas que trouxeram a primeira base para nós. Depois, a partir de 1980, eclodiu praticamente em todos os outros entes federativos. E aqui estou, com muito orgulho, contando um pouco dessa oportunidade proporcionada pela Polícia Militar do Paraná, contando um pouco da minha história. Quais eram as dificuldades que uma mulher encontrava naquela época, tendo em vista que o ambiente militar era exclusivamente masculino? Para começar, a nossa formação já se deu na estrutura do CPM, do Colégio da Polícia Militar, que à época era sediado ali na Almirante Gonçalves. Isso por quê? Porque senão nós teríamos que ir para a academia, para o Centro de Formação de Aperfeiçoamento de Praças, e como naquela época se tinha a preocupação de qual seria a receptividade das mulheres no meio, praticamente, nós somos as pioneiras, masculino, como que nós seríamos recebidas, como que iriam tratar da nossa convivência nesse ambiente militar, onde o homem era o soberano. Então, já começou com o nosso curso de formação, foi no Colégio da Polícia Militar, e foi muito bom a época, porque facilitou também a nossa vida, né? Porque seria muito mais difícil se tivesse sido lá no Guatupê. E com certeza, Brito, foram assim, lógico, eu imagino o nosso primeiro comandante, que eu quero aqui aproveitar para saudar, o coronel Josué Lemos da Silveira, o então primeiro-tenente Josué, que conduziu, que teve a responsabilidade perante o comandante Cefap, o então major Wilson de Leivala, a traçar o nosso caminho, a nos conduzir. E tenho certeza que não poderia termos tido um comandante melhor. Então, dificuldades houve, mas foram superadas com muita luta, com muita dedicação, muita alegria, muito choro. Muitas coisas que aconteceram pelo caminho, mas grandes vitórias. Posso dizer que eu acredito que a primeira turma, em especial essa que vos fala, se considera uma grande vitoriosa e muito grata por essa instituição que eu amo muito. Quais eram as exigências ou barreiras que uma mulher encontrava quando ingressava na PMPR naquela época? Olha, capitão, tem uma diretriz aí, ela já está revogada. Alguma coisinha ainda sempre perdura, né? Mas usos e costumes, hábitos, né? Uhum. Mas a diretriz que norteava os nossos ditames da nossa convivência na corporação, ela datava de 79. E, para começar, pelos requisitos, foi exigido das mulheres, as candidatas para ingresso na primeira turma, o então segundo grau completo, especialmente ou preferencialmente que estivessem formadas ou cursando um curso superior. Nós tivemos algumas da nossa turma já eram formadas, a exemplo da Coronel Miriam, que já era formada, já era socióloga, citando como parâmetro e como exemplo da exigência da época do grau da nossa formação.
É lógico, além dos outros requisitos básicos para os homens, tinha que ser solteiras, não podiam ser casadas, e é lógico, também muito menos com encargos de família sendo solteiras. Então, o brinco, um exemplo, o brinco não podia ser um brinco, tinha que ser um brinco certinho na orelha, aquele pequenininho, delicado. Os esmaltes, as unhas não podiam ser esmaltadas com uma cor escuras. Enfim, cabelo hoje eu vejo aí que as mulheres conquista para umas, há controvérsia, mas conquista. Podem, ao invés do coque, podem fazer uma trança. Agora, você imagina você ficar, à época, ou era o cabelo curto, eu sempre optei pelo cabelo curto, ou você tinha que estar com o cabelo impecável, para você não perder, principalmente como aluna, o seu sagrado final de semana. Como era também, tinha a questão de gravidez, que era... Como que havia esse tipo de restrição, a época, como que era? Olha, Brito, como eu disse, não poderia ter encargos de família sendo... Primeiro que tinha que ficar no mínimo 2 anos depois do ingresso, né, depois da data de inclusão ali, no mínimo 2 anos, sem casar, sem assumir encargos de família. Isso era exigência, não podia. E se houvesse a gravidez da mãe, a mãe independente, da mãe solteira, aí a coisa era complicada. Isso aconteceu, lógico, eu estava, a primeira situação, nós estávamos, a primeira turma, né? As integrantes da primeira turma, nós estávamos em formação na escola de oficiais, e houve uma situação, um caso, de uma... Hoje ela saiu subtenente, a sargento engravidou e não era casada. Foi punida com uma transgressão grave, né, uma prisão, mas eu me recordo bem que esta punição, lógico, ela recorreu, naquele tempo eram tempos difíceis, nós entramos ainda em plena 77, ditadura militar, vigência do AI-5 e tudo mais, a história de mandado de segurança, recurso, isso aí quase não se falava. Era o RDE que imperava. E ponto, né? E ponto. Eu me lembro que administrativamente ela chegou em nível de governo do estado e ele mandou anular a punição. Mas mesmo isso tendo acontecido, já quando éramos segundos-tenente, novamente, e daí parece assim que uma situação puxa a outra, não foi uma, foram 5 que ficaram grávidas, sendo solteiras. E o então comandante do CPC orientou a tenente que respondia, naquela época, ela estava respondendo pelo pelotão, ele disse assim, é para punir, é com prisão e é com dia em separado, para ir direto para o mau comportamento. E a próxima, entre aspas, aqui agora eu vou fazer um entre aspas, o próximo botão que cair, uma comissão de sindicância, que naquela época era comissão de sindicância, e mandar para a rua. Isso aí ele falou numa reunião, quando a oficial foi designada para ser a comandante. E até na época eu me lembro que eu questionei, que eu não concordava com aquilo. Aí ele, não importa aqui o que ele falou, mas foram assim palavras duras, que eu me recordo muito, muito difíceis para você escutar e concordar. Mas enfim, aconteceu bem no comando dela. Elas foram punidas, mas nós fizemos, elas recorreram. Naquela época eu era uma jovem universitária do curso de Direito, então, né, hoje na Faculdade de Direito de Curitiba, hoje Unicuritiba, né, que era ali no Calçadão e perto da Praça Osório. Então a gente se reunia, elas me procuraram, né? Elas não, porque elas estavam presas. Foram 3 primeiro, depois mais 2. Os companheiros, namorados, os pais das crianças, e a gente se reunia depois que eu retornava da faculdade.
Agora hoje eu já posso contar, né? Acho que agora não vai acontecer mais nada, né? Depois que eu retornava, saía da faculdade, eu estava morando ali na Nilo Cairo com o André de Barros. A gente se reunia, nós íamos madrugada dentro montando os recursos. Recorremos da reconsideração de ato, claro, da comandante primeiro, depois do comandante CPC. Mas nesse meio tempo, o Conselho Estadual da Mulher era muito articulado. E hoje aqui eu quero até, né, que eu saudosa lembrança, né, das amigas que compunham, inclusive naquela época, se eu não me engano, era a Irondi Pugliese, que era a presidente, e a minha amiga Valéria Prockman, ela fazia parte do conselho, foi a época que nós nos conhecemos. Nós procuramos o conselho e foi feita uma articulação com a imprensa. E essa articulação foi tão especial e tão bombástica que não teve como a ordem do governador foi, através do secretário de Segurança, para o comandante-geral. Anule, não quero mais ouvir falar nisso. E assim aconteceu, e depois disso, lógico, as coisas foram 5 punições anuladas. Com muito carinho, eu fico muito feliz de ter, de alguma forma, com a minha forma singela e do meu espírito de responsabilidade. Como eu disse para o comandante à época, quando ele me chamou, porque ele descobriu que eu estava por trás, né? Ele descobriu, ele falou assim, mas você está traindo o comandante, né? Eu falei, não, comandante, eu sou oficial, o que diz o regulamento? Tratar o subordinado com urbanidade, né? Enfim, eu rezei o regulamento para ele e falei, e o regulamento também diz que eu, enquanto oficial, enquanto superior, se eu não concordar, se eu achar que é injusto, eu tenho sim que orientar e ajudar. E foi o que eu fiz. Eu não, acredito que eu não fiz nada de errado. E com certeza, fui perdoada por ele. É uma história muito marcante, né, muito emblemática, que demonstra um pouco, né, da realidade à época, que as mulheres, com certeza, as grandes barreiras que enfrentaram à época. A gente tem relatos, inclusive, de praças, né, que tinham que esconder o seu filho. Olhe, né, o absurdo, que tinham que acabar escondendo o filho para poder se formar, porque se descobrissem, né, o comando descobrisse, a pessoa era punida e poderia sair da corporação. Graças a Deus são coisas do passado, né? Houve muitos avanços, houve muitas melhorias e hoje está aí, as mulheres é uma grande realidade na corporação, prestam concurso, fazem todas as provas, passam por todos os processos que o homem faz, então não há distinção nenhuma na corporação, inclusive na própria atividade operacional, atividade policial, as mulheres fazem todas as atividades que o homem faz há muito tempo dentro da polícia, inclusive em setores, em batalhões muito específicos, né, que eram exclusivos de homens. Hoje já tem mulheres, como o próprio BOPE, né, temos mulheres explosivistas, mulheres que trabalham no batalhão de choque. Então, assim, isso demonstra, né, a evolução do serviço das mulheres na nossa corporação. Quais eram as atividades de policiamento que as mulheres realizavam? Rezava aí esse decreto de criação, né? Que, em razão do que São Paulo fazia, Brito, em razão disso, São Paulo realmente era, naquela época, era estritamente serviço social, relações públicas. Então, nós também, a nossa missão precípua era zelar, cuidar pelas crianças, pelas mulheres, pelos anciãos, não eram nem os idosos, eram os anciãos. E fazer o policiamento, o trabalho de relações públicas. Então, nós fomos designados, à época, a primeira turma. Primeiro que quando nós nos formamos, como você já disse lá no início, lá em junho de 78, nós incluímos como soldados de primeira classe para fazer o curso de formação de sargento, que naquela época permitia que os integrantes poderia ser civis. E para nós foi entre nós, que eram todas, claro, civis, né? Porque São Paulo não tinha soldado, não tinha cabo.
elas já iniciavam como sargentos. Então, o Paraná também, seguindo a esteira de São Paulo, nos trouxe já como iniciando para sermos sargentos. E dizia as normas que as 4 primeiras colocadas seriam promovidas a segundo sargento e as demais a terceiro, até para dar o status formar o Estado Maior. Seriam as primeiras colocadas, essas 4 seriam as que foram as que compuseram o Estado Maior do pelotão, junto com o então comandante, o tenente Josué, para o dia a dia dos serviços nossos na cidade de Curitiba. Então nós fomos designadas para rodo ferroviária, aeroporto Afonso Pena, passeio público, biblioteca pública. Então, os locais de maiores aglomerações, né, de maior circulação de pessoas e que exigia mais um trabalho mais atencioso e tudo mais, eles achavam que era somente que nós, as mulheres, poderíamos fazer essa parte. Mas já vou adiantando aqui que o Paraná foi pioneiro. Já na década de 80, já quando, se eu não me engano, 80, 81, em 79, a segunda turma que ingressou na Polícia Militar do Paraná já foi. O Paraná já tinha rapidamente percebeu que precisaria da estrutura da soldado, da cabo, sargento e oficial. Nós estávamos já na academia do Guatupê, nós começamos em 10, terminamos em 5. A primeira turma de uma academia legítima de polícia foi a nossa, pioneiras no Brasil. Já em 79, o Paraná sentiu a necessidade da inclusão das mulheres como soldados. Aí se deu em 79 a primeira turma de soldado e em 80 entra o segundo pelotão. Aí esperaram terminar a formação do segundo pelotão e abre concurso ao término. Aí, lógico, foi reduzido naquela época o interstício. Foi feito a primeira turma de formação de cabos. Então, o Paraná praticamente começa a entrar, ele vai assumindo o corpo realmente da estrutura das polícias militares do Brasil. Dos homens, é lógico, né? Então, já temos a soldado, já temos a cabo, já temos a sargento e temos a oficial, nós, aspirantes oficiais, formando no Guatupê. E em 1900, final de 80, 81, vem a primeira turma, o pelotão é designado para fazer o policiamento de trânsito. Então, daí nós já começamos a diversificar o policiamento. Já saímos daquela rotina de só de atendimento à criança, mulher, ancião, relações públicas, informações, enfim. Porque nós sempre fomos muito guerreiras e aguerridas. A turma nunca aceitamos simplesmente, passivamente, o que era imposto. Era difícil questionar, mas a gente questionava. Então, o Paraná começou a evoluir e foi abrindo. Então, foi o serviço de trânsito. Nós fomos trabalhar vinculados ao batalhão de trânsito. Nós fomos para trabalhar no Copom, no 190. Primeiro como atendentes, depois já como despachantes. E veio demais. Aí foi abrindo caminhos. E hoje, como vocês já disse, não tem espaço na corporação que a mulher não possa estar trabalhando, estar fazendo, e é muito bom viver para assistir esta evolução. Inclusive, até certa época, o quadro era separado, né? O quadro da policial feminina era um quadro separado do quadro masculino. E a senhora se recorda e quando que foi essa unificação dos quadros né, dos combatentes do QOPM e também dos praças QPM? Brito, nós como eu já disse, nós iniciamos num pelotão de polícia feminina. Mas o comandante, lógico, até porque não tinha ninguém preparado para isso, era um primeiro-tenente do QOPM, né? Nós fomos, como eu disse, o Paraná começou com sargentos, aí quando nos manda para a Academia do Guatupê, quando em 79,
Final de 78, quando abre o concurso para os homens, para os meninos, os jovens, que iriam compor a escola de oficiais daquele ano, do ano seguinte, de 79, nós já estávamos na atividade, já tínhamos, a nossa formação já havia ocorrido em junho, nós já tínhamos ido para São Paulo estagiar, fizemos uma semana de estágio na Polícia Feminina de São Paulo, foi o nosso, era o único local, né? A Polícia Militar abre a oportunidade para que essas 27 mulheres, como eu disse no início, nós começamos em 42 e a formatura, no encerramento do curso, formaram-se 27 sargentos. Entre nós, foi aberto o concurso, nós fomos para a escola de oficiais. Por isso que eu disse que é a primeira turma de uma academia legítima de polícia. Volta a pegar a referência, São Paulo. São Paulo, elas tinham todo um processo delas de chegar a primeiro sargento. Aí, como primeiro sargento, mais ou menos como era o antigo COA, ia fazia o curso de formação de oficiais e já saíam como segundo tenente, não aspirante oficial. Então, nós fomos para a academia do Guatupê, participamos ali, fizemos o curso de 3 anos, o primeiro ano, inclusive, foi misto, homens e mulheres, né? PM, a nossa turma, nós somos 39, 21 PM, 13 BM e 5, na época, PM FEM. Então, fizemos o curso, os 3 anos, eu realmente me sagrei com muito orgulho a primeira colocada dos 3 anos, entre homens e mulheres. Com muito orgulho, eu fui a primeira guardiã, a primeira mulher guardiã do estandarte da academia, porque para quem nos ouve, para entender um pouquinho como é que funciona, o primeiro colocado, então no final do ano tem a formatura, como deve ocorrer agora. O terceiranista se forma aspirante oficial e no cerimonial há toda aquela tradição da passagem do estandarte, do talabarte, do estandarte, da academia do Guatupê. Então, assim, eu tive a honra de ser a primeira a receber do aspirante oficial, do que se formou em 1980, ele passou o estandarte para a minha pessoa. Então, por isso que nós fomos a primeira turma de uma academia de polícia, nos formamos e aí começa a nossa luta, a nossa saga. Por quê? Eu fui a primeira colocada, e as outras 4, minhas colegas, ficaram entre os 10 primeiros colocados. Se não me falha a memória, a Iracema, a Major Iracema, ficou, ou foi segunda ou foi terceira na classificação, acho que foi a terceira, não, segundo foi o Ataídes, ela foi terceira ou quarta na classificação geral. Mas eu me recordo bem que as 5, eu fui a 01, e nós todas ficaram entre os 10 primeiros colocados. Então, terminamos a escola e fomos para a nossa atividade. Claro, os rapazes, os aspirantes a oficial, foram para as unidades operacionais ou especializadas que eles foram designadas. E nós fomos para onde? Para o então pelotão de polícia feminina, né? Porque só tinha o pelotão de polícia feminina e era ali que nós tínhamos que trabalhar. Foi uma luta, Brito, por quê? Eu, como 01 da turma de 1981, nos formamos no dia 11 de dezembro de 1981, chegou no ano seguinte, naquela época tinha as vagas abertas para segundo tenente, eles foram promovidos quando completaram o interstício. Em seguida, toda a turma foi promovida a segundo tenente, e no ano seguinte, 1983, toda a turma de 1982 foi promovida a segundo tenente. E eu, nem vou falar das outras, eu como 01 da turma de 1981, já estava AE que eu falo é a última, né? A última da turma de 1982. Então, assim, diante de muita luta, criaram um quadro específico para nós, porque nós tínhamos academia, não tinha. Fui declarada aspirante oficial, embora fosse a 01 geral, mas foram 3 portarias distintas. Uma para o BM, uma para o PM e uma para o PM FEM. Isso aí está lá, está escrito, está sacramentado.
criaram, depois nós chegamos com recurso administrativo até o nível do governador, para que se criasse, resolvesse a nossa situação. Não tinha, a gente estava desesperançadas, sem vislumbrar um futuro, os colegas se preparando, evoluindo, já se preparando para serem primeiros tenentes, e nós continuávamos aspirante oficial. A vaga que eu saí segundo tenente foi 30 de dezembro de 83. As colegas saíram depois, porque tiraram vagas daqui, dali, para a nossa promoção. Então, cada promoção tem uma história. Foi a promoção para segundo tenente, aí tivemos que ir à luta para conseguir que se criasse 2 vagas nesse quadro de primeiro tenente, e depois a transformação do pelotão em companhia de polícia feminina, já na década de, se eu não me engano, foi na década de 90, comecinho de 90, se transforma o pelotão em companhia de polícia feminina. Aí veio a luta e continuava a vaga de comandante de um capitão do QOPM, do masculino. Então, nessa transformação, criou-se uma vaga de capitão, PM-FEM, e as praças que só podiam chegar até segundo sargento, era terceiro e segundo sargento, continuava o status quo da formatura em 1978. Não tinha criado mais nada. Criou-se nesse pacote que se regulariza a vaga de capitão PM-FEM, regulariza a primeira para a Furriel, né? Aquela que auxilia o P4, né? Nas nossas instituições. Criou-se uma vaga de primeiro sargento, uma única vaga. Então, aí que vem a história, eu sou promovida, eu era primeiro tenente, a mais antiga, então eu sou promovida a capitão e tenho a honra de assumir a companhia de comando da Polícia Feminina, então, na época, o capitão José Paulo Betts, hoje coronel Betts, né? Meu amigo querido. Mas isso não adiantava, porque as mulheres que estavam na corporação estavam desestimuladas. Então, eu saí capitão, uma foi promovida a primeiro sargento, e as outras? E o sonho? Trabalhar, todas estavam trabalhando, cumprindo as suas escalas, cumprindo as suas obrigações, cumprindo os seus deveres. E cadê os nossos direitos? Aí veio a nossa luta, houve o desdobramento em 94 da Companhia de Polícia Feminina, ela é desdobrada com a justificativa de que esse desdobramento era necessário para que a gente pudesse evoluir. Eu vou ser bem sincera aqui, à época, eu jamais fujo das minhas convicções e das minhas responsabilidades. Eu era acho que a única que batalhava pela evolução do nosso quadro independente. Que a companhia se transformasse num batalhão e depois num corpo de policiamento feminino, a exemplo de São Paulo. Por isso tinha coronel. Por isso que em 77, quando nós assumimos, 22 anos depois delas terem incluído na Polícia Militar de São Paulo, a coronel Janete já era a terceira coronel na sucessão em São Paulo. Coronel FU, não é tenente-coronel, coronel. E nós aqui com 22 anos, nós estávamos batalhando, lutando para que a nossa unificação acontecesse. Então, as praças não tinham, estavam desmotivadas, as oficiais, as outras 4 colegas estavam desmotivadas. Aí, nesse meio tempo, cria-se mais 4, tudo sempre ajeitando, dando um jeitinho. Quando a companhia é desdobrada, o que é para quem nos ouve? Esse desdobramento as policiais que compunham a companhia, da qual eu era comandante, foram distribuídas nas unidades operacionais da capital. Nessa época, nós já tínhamos os pelotões destacados no interior. Londrina foi o primeiro em 1982. Maringá, em 1983, que eu tive a honra de ser a coordenadora do curso e comandante das pioneiras de Maringá, do 4º BPM. Meu abraço a todas. Aí, Ponta Grossa, em 83, eu vou para Maringá, a coronel Miriam vai para Ponta Grossa e a Major Zilá para Cascavel.
Então, a Iracema foi a primeira nossa destacada no interior. Ela que teve a incumbência de levar, de implantar o primeiro pelotão interiorizado na Polícia Militar do Paraná, as guerreiras de Londrina. Então, nós estávamos evoluindo, já estávamos no Copom, já estávamos fazendo o radiopatrulhamento, mas faltava. A gente já atuava, enquanto companhia, nós atuávamos nas 3 grandes áreas operacionais, do 12, do 13 e o regimento, a cavalaria, que naquela época era misto, era montado e a radiopatrulha. Nós estávamos dando conta, nós estávamos cumprindo a nossa missão, mas não tinha esperança de evolução. Então, os colegas, às vezes, terminavam as reuniões de CPO, de Comissão de Promoção de Oficiais, e dizia, poxa, levei balão. Falei, bom, vocês... Eu brincava, eu dizia assim, vocês podem reclamar que levou o balão. Eu só fico escutando, porque nós não temos esperança. Aí acontece a unificação, desdobramento em 94. O pessoal vai para as unidades, 6 anos depois é que acontece a unificação. Nesse meio tempo, nós já tínhamos feito o CAO, eu já tinha sido designada, já tinha trabalhado na cavalaria, com muita honra, quando eu terminei o CAO, trabalhei na cavalaria, fui designada como capitão para trabalhar com o então comandante, coronel João Luiz Zilli Porcide, meu querido amigo. A coronel Miriam foi trabalhar no 13, a major Zilá foi trabalhar no 12º Batalhão. E vem a nossa luta, isso eu devo ao querido comandante, o então tenente-coronel Porcide, falou assim, faça do regimento, Aparecida, a sua casa. Chame as tuas colegas, marque reunião, converse. E toma o teu leme, esse leme é teu. Se você não for à luta, vocês agradeçam a Deus, mas vocês vão para a reserva como capitães. Aí veio despertar, né? Que realmente, como eu disse, muitos risos, mas muitas lágrimas. Muitas vitórias, mas muitas dores, muitos tropeços. Mas tudo isso fazia com que a gente se levantasse mais forte. Graças a esse chacoalhão que eu levei, realmente, assim a gente passou. Eu passei a proceder, convidei minhas amigas, sentamos, conversamos e aconteceu a unificação. O resultado, isso foi começo de 2000. Acontece a unificação no ano, em 20 de novembro de 2000. Os nossos quadros estão unificados, mas unificados com respeito, com decência, não como tinha sido proposto em 94. 94 era uma aberração. Se tivesse acontecido aquilo, tinha sido pior. Foi melhor ficar como estava, levarmos 6 anos para chegar um comandante-geral, então o coronel Guaraci Barros, que nos chamou e falou assim, eu fiz uma promessa para vocês, que se eu fosse o comandante-geral, eu iria resolver a situação de vocês. Sou muito grata ao saudoso coronel Guaraci, porque ele cumpriu. Falou, a única coisa, reuniu os oficiais, falou, a única coisa que eu quero de vocês é que o que o alto comando decidir, vocês não mexam. Eu falei, comandante, o senhor não precisa se preocupar. A minha palavra é honrada. O que sair daqui, se não for nenhuma aberração, como já aconteceu, o senhor tenha certeza que nós vamos lutar para que ela aconteça exatamente como é a vontade do alto comando. Porque eu confio no senhor. E realmente foi a época que veio, Brita, e justifica o porquê que nós aceitamos e o porquê que aconteceu o até 6%. Por quê? Porque o que nós pedimos para o comandante? Comandante, nós precisamos resolver dar esperança para quem está desesperançado na corporação. As oficiais têm que ter a esperança de poder levar os balões, mas estar concorrendo de igual para igual, numa CPO, e as praças têm que ter a esperança de poder concorrer dentro do quadro delas. E assim aconteceu. Nós fomos à luta, a gente
nos articulamos, todas, da soldado às capitães, das soldados às capitães, Curitiba, interior do estado, todo mundo irmanado. No dia da votação, aquela assembleia estava lotada, aquelas galerias, e nós conseguimos. Então acontece a unificação e foi a minha promoção mais tranquila, foi a de major, que eu já contei para você. Porque eu cuidava, eu ajudava a equipe a cuidar do todo, a orientar e fazer, até porque a formação, o meu bacharelado em Direito me dava essa ginga. Eu sabia onde que eu estava pisando, eu sabia, entende? E eu cuidava, mas eu não descuidava de mim. O pessoal dizia, para que você vai fazer curso, Cida? Nós não podemos, não concorremos a nada. Eu falei, não, mas nós não estamos lutando. Eu tenho esperança que uma hora dessa as coisas mudem, vão mudar. E mudaram. Então, quando eu entro, a primeira reunião da CPO, se não me falha a memória, foi 22 de novembro de 2000, 2 vagas. Então, saem 2 colegas, um da turma de 79, um da minha turma, da turma de 81. Dezembro, abre uma vaga por antiguidade, só uma por antiguidade, sai um outro colega, de uma turma mais, acho que se eu não me engano, de 78. Em fevereiro de 2001, abre uma vaga por merecimento e eu já pontuei, quando eu entrei no quadro em 2000, no dia 22 de novembro, depois da unificação, em 3º lugar por merecimento. Aí, em fevereiro sai o major. Aí depois veio... aí o quadro estava aberto, aí é o que está hoje. É você com você. Depois que você entra, que você vai para... seja o curso de formação, né, para praça, seja o curso de formação para oficiais, depende da mulher, depende da profissional, depende dela. Não tem mais as barreiras. Aliás, não eram barreiras, era paredão que nós tínhamos. Então é isso, né? Saí tenente-coronel e até tenente-coronel. Eu fui a primeira tenente-coronel do Sul, e com muita honra aí, com as minhas colegas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu fui a mais antiga, mas aí veio outro paredão para mim. Não peguei uma boa veia política e como era só por merecimento, eu não consegui, na ativa, ser promovida ao posto de coronel. Mas também não baixei a cabeça, não joguei a toalha, porque eu jamais, qualquer pessoa, qualquer subordinado, qualquer um que me procurasse, pedisse uma orientação, se ele tivesse errado, eu já dizia, olha, não vá porque você não tem direito. O teu comandante está certo, o teu superior está certo. Agora, se vislumbrasse uma vírgula de injustiça, eu dizia, vá à luta. Vá por aqui, vá por ali. Por que eu jogaria a toalha? Não. Eu falei, eu vou, se estiver nas estrelas, eu vou buscar meu justo direito de ser promovido ao posto de coronel da Polícia Militar. Deus, acima de tudo. E a justiça fez justiça. Realmente é uma história magnífica, uma história muito linda, que demonstra toda a sua dedicação, todo o seu empenho. E se hoje as mulheres, policiais gozam de muitos direitos, é graças à senhora e às demais policiais da sua época que lutaram, que tanto se esforçaram para quebrar, como a senhora mesmo falou, não barreiras, mas muros, grandes muros que com certeza haviam à época. E por isso que a senhora é uma grande personalidade da corporação, um grande orgulho de nossa corporação, tendo em vista toda essa sua dedicação, todo esse seu compromisso e profissionalismo também. Tive a oportunidade de trabalhar com a senhora no passado, vi realmente a grande responsabilidade e profissionalismo da senhora, seriedade também. E isso com certeza refletiu nessa conquista de direitos das mulheres e hoje, como as mulheres têm todas as portas abertas na corporação. Claro que barreiras sempre existirão, mas obviamente o tempo está aí para nós aperfeiçoarmos cada vez mais para que proporcione à mulher um ambiente agradável
dentro da nossa corporação, porque sim, a mulher tem um grande papel, uma grande finalidade, uma grande função na corporação. Nossa amada PMPR completa, neste ano, 170 anos de história. Qual a mensagem que a senhora quer deixar para todas as policiais femininas, nesta data tão importante e emblemática? Brito, eu penso assim, eu fiz assim uma síntese, né, da história que ajudei a construir. Sempre reforço, meu trabalho sempre foi de equipe. O meu trabalho sempre, o meu pensamento, o meu trabalho, a minha busca sempre foi rede. Sozinha, faço nada, não chego a lugar nenhum. Sozinha eu não teria feito nada. Foram minhas colegas praças subordinadas, foram minhas colegas oficiais, juntas, e não só as mulheres, homens e mulheres. Os amigos que acreditavam na nossa causa, que nos respeitavam, que sempre nos respeitaram, que nos apoiavam, que nos incentivavam, que não nos deixavam abater diante das dificuldades, nos ajudaram a chegar no patamar que nós chegamos. Muito orgulhosa, como eu disse, as pioneiras, nós iniciamos como soldados de primeira classe, fomos incluídas como soldados, e eu e a Coronel Miriam chegamos ao posto máximo da corporação, coronel. A Miriam, na ativa, foi a primeira Coronel Miriam. Eu fui promovida, eu sou a mais antiga porque a lei me deu, a justiça me fez retroagir. Então, a Coronel Miriam foi promovida na ativa em 2010 e eu sou promovida em ressarcimento de preterição a partir de abril de 2009. Então, eu continuo sendo das coronéis mais antigas, a mais antiga do Sul. Mas, como eu disse, foram flores e espinhos. E hoje eu sei, eu já estou há mais de 14 anos na reserva e eu não posso dizer, primeiro que eu continuo trabalhando. Trabalho porque gosto, porque tenho oportunidade. Então, se eu tenho saúde, disposição e oportunidade, por que eu vou ficar sem contribuir? Eu tenho muito a contribuir. No auge dos meus 65 anos, eu agradeço a Deus ter chegado com saúde, com disposição, com vontade de continuar lutando, batalhando pelas causas e principalmente aquelas causas quase impossíveis. E a gente vive, sim, não é, Flores? As mulheres sofrem na caserna. E aqui vai a minha reflexão muito especial. E a imprensa sabe, acompanha, nos der apoio com as questões de assédio moral, assédio sexual. A violência doméstica, nós não somos isentas. Não é porque usam... A mulher não é porque ela usa uma farda, um distintivo, uma arma na cintura, que ela está isenta de tudo isso. Não está. E é muito dolorido quando você vê, quando se observa, me desculpe com todo respeito, que os canalhas de plantão não param. Atacam. São sorrateiros. São desavergonhados, entende? Não respeitam as mulheres. Se não respeitam na corporação, imagino o que fazem com suas esposas, com as suas mães, com suas filhas, com as mulheres de suas famílias. Mas é a minoria. Mas nós temos que continuar combatendo, e eu vou aqui. Enquanto a Coronel, Deus me der vida, saúde e disposição, tenho certeza que sempre que eu for procurada, ou sempre que eu souber de uma causa dessa, eu estarei ali, de bandeira empunhada, lutando lado a lado, pela defesa dos direitos dos mais oprimidos, e não só das mulheres. Os homens sabem. Quem me conhece sabe que pode contar comigo em todas as circunstâncias. Mas, infelizmente, eu não queria tocar nesse assunto aqui, nesse momento tão especial. Mas eu não posso fazer uma cortina de fumaça e achar que está tudo bem. Ainda que tenhamos o apoio dos nossos comandantes, do comandante-geral, tenhamos o apoio do nosso, hoje, o secretário de Segurança, o meu amigo, o coronel Hudson, com muito orgulho, foram, né, o comandante-geral e o secretário de Segurança foram meus comandados no 12º Batalhão. São homens de visão, são homens que respeitam as famílias e que ajudam.
Então, assim, eu quero dizer para as integrantes da soldado às majores. Hoje nós temos na Polícia Militar só a Coronel Letícia, com muito orgulho, e quero deixar aqui meu abraço para ela, no quadro de saúde, como dentista, que é Coronel Fu. Acredito que nós tenhamos aí no quadro médico, uma ou duas tenentes-coronéis, e temos, tanto no bombeiro quanto na PM, só as majores. Mas por quê? Porque essa lacuna, principalmente não no BM, o BM veio depois, as meninas, as integrantes do Corpo de Bombeiro é de 2000, a primeira turma 2005, 2006. Por opção das mulheres, aquelas profissionais que chegaram ao posto de capitão, posto de major, e optaram pela sua família, cuidar do seu filho, quando naquela época, antes da reforma da Previdência, que nós tínhamos, eu digo assim, o direito de, com 25 anos, irmos proporcional para casa, elas aproveitaram a oportunidade e foram. Então, foi uma major, duas majores, uma capitão, que poderiam hoje ser tenentes-coronéis preparadas para concorrer à vaga de coronel. Somos 4 coronéis do Paraná, eu, coronel Miriam, a coronel Karen, a coronel Aldilene, que eu não posso passar aqui sem dar os parabéns, porque ela foi a nossa comandante-geral, pioneira no Paraná, a segunda do Brasil, e que muito nos trouxe, engrandeceu essa história nossa. Tudo é conquista. Então, eu quero dizer que a partir do momento que vocês logrem êxito no concurso público, o último vestibular agora será concurso também, porque agora a Escola de Oficiais é curso superior, direito para PM, qualquer curso superior para BM e para as nossas praças. Qualquer curso superior é um grande avanço para a Polícia Militar, um grande avanço. Uma conquista que veio tarde, mas melhor tarde do que nunca. Sejam profissionais. Lutem, cuidem de vocês. Lutem pelo que vocês acreditam. Se unam. Como eu disse, sozinhos nós somos frágeis, mais frágeis. Não só a mulher, o homem também. Muitas vezes falta união. Uma, duas, três, quatro cabeças pensantes pensam melhor do que uma. Nas dificuldades, se fortaleçam. E não deixem as coisas difíceis abater o ânimo de vocês, o bom ânimo. Mas sejam realmente, tenham a postura que a profissão dos militares estaduais, a profissão das militares estaduais exige. Profissionalismo acima de tudo. Mas não abra mão de um direito de vocês. Porque os deveres nos são cobrados todos. Tenho certeza que de vocês são cobrados todos. E sejam fortes, sejam guerreiras e jamais baixem a cabeça para aquilo que é justo. E que Deus esteja sempre com vocês e precisando estarei sempre à disposição. Muito obrigado, senhora, por esse privilégio de estar conversando com a senhora. Obrigado, coronel, pela sua presença e por compartilhar alguma de suas histórias conosco. Que Deus lhe ilumine e continue lhe proporcionando saúde. Obrigado a toda a equipe da TV Paraná Turismo pela parceria e suporte. Lembramos que esta e as demais entrevistas deste programa estarão disponíveis no canal do Museu da PMPR no YouTube e nas demais plataformas sociais da corporação. Polícia Militar, nós fazemos a diferença. Grande abraço a todos e até a próxima.